Pessoal, então, como eu iniciei a gravação, tá? Bom dia para vocês. Vamos para mais uma aula de Biologia, Escola Estadual Inácio Monteiro 3. Meu nome é professora Érica. E hoje nós vamos falar um pouquinho sobre respiração celular e transportes através da biomembrana. Por gentileza, eu quero que vocês coloquem a partir de agora o nome de vocês no chat e a série, tá bom? Para constar presença nessa aula. Eu vou compartilhar com vocês agora a minha tela. E bora para mais uma aula. Pessoal, vocês estão vendo a minha tela? Sim. Sim. Sim, né? Ok. Então, vamos iniciar, tá? A apresentação de vocês. A apresentação, no caso, para vocês. Só um minuto. Gente, quando o computador não é nosso, acontece isso mesmo, tá? O computador aqui do professor tá dando um pouco de pau. Bom, do pendrive não é, que passei antivírus logo quando conectei. Bom, vamos lá então, tá? Deixa eu ver se tem mais alguém pedindo para entrar. Se alguém agora pedir para entrar, não vai ser possível eu permitir devido não estar vendo a tela. Coloca assim, ver se tem alguma coisa para tirar as notificações. Ocultar. Gente, não está deixando eu passar os slides, ele não está com vírus. Só um minuto. Bom, então vamos lá, tá? Disciplina Biologia, já falei meu nome para vocês, vocês também já sabem bastante de cor, né? Então, o objetivo do conhecimento é a organização celular como característica fundamental de todas as formas vivas. A habilidade é relacionada às funções vitais da célula, seus respectivos componentes. Aqui na data, eu esqueci de apagar o mês de março, tá? Mas depois eu mando para vocês arrumadinho. Vamos falar um pouquinho, pessoal, sobre a aula anterior, ok? Que nós falamos sobre células e tudo mais. Nós vamos falar um pouquinho sobre algumas coisinhas, tá? Para vocês relembrarem aí. E eu vou precisar que vocês participem, liguem o microfone para responder, tá bom? Então, vamos lá. A célula é a unidade básica da vida. Marque verdadeiro ou falso para as afirmações abaixo. Vocês vão ligar o microfone e vão falar para mim se é verdadeiro ou falso. Combinado? Sim ou não? Sim. Sim. Então, tá bom. É porque eu não tô vendo mais vocês, tá? Só tô vendo a minha tela. Então, qualquer coisa, por gentileza, falem comigo. As células procarióticas apresentam um núcleo definido por uma membrana. Vocês acham que isso é verdadeiro ou é falso? Pessoal, não tô conseguindo visualizar o chat, tá? Quem se arrisca a ligar o microfone e falar para mim se é verdadeiro ou falso, turma? Verdadeiro. Pessoal, o que acontece? É falso, tá bom? As células procarióticas,
elas não possuem um núcleo definido. Lembra que todo o material genético fica disperso no citoplasma? Só nas células eucarióticas que fica o núcleo com todo o DNA lá dentro, tá? Delimitadinho ali por uma membrana. Então, as células eucarióticas que possuem o núcleo definido, tá? Não as procarióticas. As procarióticas são aquelas células primitivas, né? Aquelas células mais simples, onde o DNA fica todo disperso no citoplasma da célula. Então, no caso, a primeira alternativa aí, ela é falsa, ok? A segunda, no caso, todas as células têm o mesmo formato, independentemente de sua função. Verdadeiro ou falso? Mentira, isso é falso. É falsa, muito bem, tá? As células, elas possuem diferentes tipos de formatos, tá? Independente da função, tem células que são redondas, temos as células mais ou menos estreladas, né? No caso dos neurônios, então as células, elas possuem, sim, formatos diferentes. A terceira questão. A célula vegetal se diferencia da célula animal por apresentar, tá? Então, a diferença da célula vegetal para uma célula animal, então, no caso, é porque a vegetal possui parede celular, plastos e vacúolo, além de não possuir centríolos e lisossomos. É verdadeiro ou falso? Verdadeiro? Exatamente, tá? No caso, o que difere realmente a célula vegetal do animal é a parede celular, os plastos e os vacúolos, tá bom? A quarta, as bactérias são as únicas representantes dos procariontes, ou seja, as bactérias são as únicas que representam aqueles seres, né, que não possuem um núcleo organizado, que não possuem, né, o DNA organizadinho dentro da célula. Aí essa alternativa está afirmando isso, que só elas são procariontes. Vocês acham que só as bactérias são seres procariotos? Verdadeiro ou falso, de acordo com tudo que nós já estudamos, gente? Falso. É verdadeiro, tá? Por quê? Os procariontes são representados, tá, pelas bactérias e as arqueasbactérias. Arqueabactérias vocês vão aprender quando vocês estudarem os reinos dos seres vivos e a taxonomia no terceiro ano do ensino médio, ok? Mas eu adianto para vocês que arqueasbactérias, né, arqueas, elas são antes das bactérias, são bactérias primitivas que habitam em lugares extremos, como, por exemplo, lagos quentes, tá? Locais difícil de ter vida naquele local, em locais extremos, em lugares que não é possível ter vida, tem algumas bactérias que habitam nesse local. Então, a gente chama de arqueasbactérias, ok? As bactérias que vivem em locais extremos, tá? E as bactérias, no caso. Então, sim, são os únicos seres representantes dos procariontes, tá? Procariontes, no caso, são os únicos seres procariotos, as bactérias e as arqueas. A última é seres unicelulares, ou seja, formados por uma única célula. São procariontes e seres unicelulares são procariontes e seres multicelulares são eucariontes. No caso, seres formados por várias células são eucariontes. Isso é verdadeiro ou falso? Falso. Por que você acha que é falso, meu bem? Eu vou falar então para você, tá? E para todos os demais. É falso por quê? Porque nós temos seres que é formado por apenas uma única célula, mas não são procariontes, tá? No caso, temos fungos e alguns protozoários, que são formados por uma única célula e possuem um núcleo organizado, tá bom? Então, falou em unicelular, não está falando automaticamente de seres procariontes, tá bom? Seres unicelulares podem ser procariontes ou eucariontes. Procariontes, no caso, só as bactérias. Nós temos eucariontes, no caso de alguns protozoários e alguns fungos também, tá? Então, seres unicelulares não são obrigatoriamente procariotos, tá bom? Nós temos seres unicelulares que são eucariotos também. E seres multicelulares, sim,
eles são eucarióticos, tá? Todos os seres formados por mais de uma célula, elas possuem célula organizada. Então, ela acaba sendo falsa porque a primeira afirmação, ela tá errada, tá bom? Seres unicelulares não são obrigatoriamente procariontes, eles podem ser eucariotos também, ok? Então, é falsa também essa alternativa, tudo bem? Deixa eu só sair aqui e ver se tem mais gente querendo entrar na reunião rapidinho, pessoal, porque não para de apitar, pode ser que tenha algum pessoal meio que atrasado. Gente, eu não consigo mais ver vocês. Pessoal, vocês estão me vendo normal, né? Sim. Sim. Porque sumiu a tela de vocês. Será que era o Meet que estava avisando que estava com vírus? Não, isso aqui tem nada a ver. Ninguém quer comprar nada em Carrefour, gente. Sim. Ah, tá, voltei aqui, consegui. Calma aí, tem um pessoal querendo entrar. Deixa eu ver. A Giovana voltou, tal. Bom, não tem ninguém querendo entrar. Bom, eu vou continuar apresentando aqui, tá bom? Gente, tá zoado esse computador do professor, viu? Tem como sair, esconder, ocultar as notificações? Por isso que eu não gosto de usar o computador de ninguém, gente. Aqui os computadores que estão aqui, os outros professores estão dando live. Ah, se eu ficar aqui, vai ficar o tempo todo fechando. Bom, vamos lá então, tá? Iniciando então o conteúdo da nossa aula atual. Aqui foi só uma revisão, tá? Que eu passei para vocês. Só para a gente dar uma relembradinha. Então, vamos lá. Obtenção de energia pelos seres vivos. Como que os seres vivos, eles obtêm energia, né, para sobreviver? Acompanhe aí comigo a leitura dos slides. Alguns seres obtêm energia... Oi. Licença. O Lucas não está conseguindo entrar. Deixa eu dar uma olhada aqui. Aqui, ó. Pediu para entrar agora. Pronto. Seja bem-vindo, Lucas. Pessoal, qualquer coisa vocês me falam, tá? Porque como que eu tô com a tela da apresentação aberta, eu não consigo visualizar aqui vocês. Porque hoje eu não tô conectada com o celular também. Beleza? Então, por favor, me interrompam. Caso vocês queiram perguntar alguma coisa, não fiquem com dúvida. Por gentileza, perguntem, que é tudo nosso. Certo? Então, vamos lá. Falar um pouquinho aqui da obtenção de energia pelos seres vivos, né? Alguns seres obtêm energia por meio da fotossíntese e são classificados como autotrófos. No caso das plantas, elas produzem o próprio alimento, elas são seres, né, produtores. Nós falamos sobre isso nas nossas retomadas. Então, elas conseguem energia para sobreviver através da fotossíntese. Ao contrário de nós, que somos heterotrófos, que nos alimentamos de outros seres vivos, não é? Nós não conseguimos produzir o nosso alimento, nós precisamos se alimentar de outras fontes de energia, não é isso? Então, nós, heterotrófos, né, precisamos obter energia assimilando os açúcares através da nossa alimentação. Então, tanto nos autotrófos quanto nós, heterotrófos, os açúcares são utilizados e transformados na mitocôndria. Tudo que nós nos alimentamos, o nosso organismo transforma em açúcar, transforma em glicose, né? E o que acontece? Essa glicose, ela é fonte de energia para a nossa sobrevivência. E quem vai fazer a sintetização de todo esse açúcar, né? E transformar em energia dentro
das nossas células são as mitocôndrias, a organela celular, que vocês viram que ela é responsável, né? Nós já falamos muito sobre isso, sobre a respiração celular. Então, a respiração celular ocorre lá nas mitocôndrias, tá? Porque ela vai pegar o açúcar, sintetizá-lo, transformando para nós em energia. Então, todo o material é convertido em moléculas, tá? De energia, que a gente chama esse tipo de energia, né? De ATP. O que seria ATP, professora? Adenosina trifosfato. Ok? Em um processo chamado de respiração celular. Então, respiração celular é isso que acontece. A glicose, o açúcar, é transformado em energia através da mitocôndria. Então, nós chamamos isso de respiração celular. Tudo bem? Bom, então vamos lá. Aqui eu coloquei para vocês como ocorre, tá, a respiração celular. Energia que existe nas ligações carbônicas da molécula de glicose é transferida para as moléculas de adenosina trifosfato, tá? Então, o que eu tenho aqui? Aqui eu tenho uma fórmula, tá bom? Vocês não se preocupem com ela, eu coloquei ela aqui só para vocês entenderem o que acontece. Aqui, tudo isso aqui, tá vendo onde o mouse está passando, pessoal? Isso aqui é uma molécula de açúcar. Aqui é a glicose, tá? A fórmula da glicose. Então, na respiração celular, a glicose, ela é quebrada, tá? Pela respiração celular. Então, a mitocôndria, ela quebra, tá? A glicose em 6 carbonos com mais 6 água, com a liberação da energia, tá? Isso aqui que acontece quando tem a respiração celular. A glicose, ela é quebrada, tá? E liberação de energia. Aqui eu coloquei de uma outra forma, tá? Tipo explicando aqui a formulazinha de cima. A glicose, ela é desmontada e a energia é transferida para outra molécula em forma de ATP, ok? Então, a adenosina trifosfato é reserva temporária de energia dentro das nossas células. Tá bom? Então, não esquentem com essa formulazinha. Eu coloquei só para vocês terem ciência e verem pelo menos ela alguma vez na vida. Como funciona a quebra do açúcar, tá? Em transformação de ATP. Tudo bem? Gente, qualquer coisa vocês perguntem, tá? No caso das plantas, isso aqui, pessoal, no caso de nós, seres heterotróficos, que nos alimentamos, tá? De outras matérias, tá bom? No caso das plantas, como nós já estudamos também, como que elas produzem o próprio alimento? Quem vai falar para mim? Nós já vimos isso. Repete para mim, que eu não entendi direito a pergunta. Sim. Como que as plantas, elas fazem a fotossíntese? Como que elas conseguem produzir a energia dela? Como elas conseguem produzir, né, o açúcar dela, a glicose? Ela pega os minerais, a água e o sol para fazer a comida dela. O que que acontece? Ela absorve, né, do solo, água e sais minerais, certo? E junto com a luz do sol, ela transforma tudo isso em glicose, em açúcar, não é? E como resposta disso, ela absorve, né, gás carbônico e liberando oxigênio. Então, no caso, o resumão da fotossíntese é isso, né? Aí eu coloquei aqui para vocês a fórmula química da fotossíntese, tá? O que acontece? O gás carbônico com a água, com a luz solar, vocês estão acompanhando aí? 6 átomos de carbono, com mais 6 átomos de água, com mais a luz solar, 6 moléculas de carbono, com mais 6 moléculas de água, com a mais a luz solar, no caso é transformado em glicose, que é a fórmula química da glicose, tá? Elemento químico, no caso da glicose. Tudo bem? Só para vocês verem aí a fórmula química da fotossíntese. Aí eu coloquei aqui também para vocês por curiosidade. Lembrando que, então, as plantas, elas conseguem, né, produzir o próprio alimento delas através da fotossíntese. Tudo bem?
Sim. Tá, aqui eu coloquei para vocês só uma outra curiosidade também, tá? Que vocês veem isso mais em química, as fases da fotoquímica e o ciclo de Calvin, porque a fotossíntese, eu não sei se vocês já viram, mas ela, em química, né? Mas ela tem a fase clara e a fase escura dela, tá bom? É que eu coloquei só para vocês uma imagem, lembrando que a fotossíntese, ela é bem complexa, tá? Em biologia, a gente vê o que é fotossíntese e a importância dela. Essa parte mais química, vocês aprendem lá em química. Aí eu coloquei aqui para vocês, tá? Só por uma curiosidade mesmo, tá bom? Agora, que já falamos um pouquinho sobre respiração celular, né? Então, resumindo aí para vocês, respiração celular, a mitocôndria transforma todo o açúcar, tá? A mitocôndria de todas as células, ela transforma o açúcar, que está lá na nossa corrente sanguínea e tudo mais, que entra dentro da nossa célula, ela transforma todo esse açúcar em energia. Energia em adenosina trifosfato, energia em forma de ATP, tá bom? Então, respiração celular é isso. A mitocôndria pega todo o açúcar e transforma ele em energia para a nossa sobrevivência, certo? Porque nós sobrevivemos através de energia, ok? Respiração celular é praticamente isso. Agora vamos falar um pouquinho sobre transporte através da biomembrana. No caso, por exemplo, como que esse açúcar vai parar lá dentro da célula para a mitocôndria fazer acontecer tudo isso. Vamos lá. A membrana plasmática é de fundamental importância para a vida, uma vez que delimita o espaço interno da célula, isolando o ambiente ao redor. Esse isolamento, porém, não pode ser absoluto para viver. A célula precisa permitir a entrada de certas substâncias úteis. Água, gás oxigênio, alimento e entre outros, né? Pelo fato de permitir a passagem de certas substâncias, mas não de outras. Disse que a membrana plasmática é semipermeável ou que possui permeabilidade seletiva. Então, o que acontece? Nós dizemos, né, que a membrana plasmática é como se fosse uma muralha. A membrana plasmática que vai dar forma à célula, né? Ela que vai permitir o que entra e permitir o que sai de dentro da célula. Tudo que entra dentro de uma célula tem que passar pela membrana plasmática. A membrana que vê o que entra e o que sai dentro de todas as células, tá? Lembrando que a membrana plasmática nós temos em todas as células, pessoal, tanto nas células procarióticas como nas células eucarióticas, tá? Tanto as bactérias também possuem membrana, todos os seres vivos que têm célula possuem membrana plasmática nelas, tá? Lembram lá da teoria celular? Que para ser considerado um ser vivo tem que ter célula? Pois então, se tem célula, tem membrana plasmática, porque a membrana plasmática todas as células têm e é ela que dá a forma da célula e permite o que entra e o que sai. Estrutura da membrana plasmática. Coloquei aí para vocês uma figura, tá? Então, conforme eu falei, ela é um envoltório celular presente em todos os tipos de célula. Deixa eu ver se tem alguém pedindo aqui para entrar, pessoal. Um minutinho. Acho que não. Professora, Oi. quando a membrana plasmática não permite a entrada, por exemplo, de algum alimento ou de alguma outra coisa, o que acontece? Não entra. Porque só entra se ela permitir, tá? Normalmente ela é expelida. Se alguma substância não entra dentro de alguma célula, ela acaba sendo expelida pelo organismo, tá? Pessoal, não tem ninguém querendo entrar, mas aí vocês dão um toque para mim. Entendeu, Kátia? Kátia, entendeu o que eu respondi você? Tá, então vamos lá. Então, a membrana plasmática, pessoal, ela é composta, tá, por lipídios e proteínas. Essa é a composição da membrana plasmática. Então, nós chamamos ela de lipoproteica, tá? Porque ela é formada por lipídios e proteínas.
E a estrutura dela, nós falamos que ela é um modelo de mosaico fluido. Observe aqui comigo aqui nessa imagem. Vocês conseguem ver o mouse? Deixa eu ver se consigo colocar aqui a laser. Aqui, melhor. Aê! Vocês estão visualizando aqui comigo? Vocês estão vendo isso daqui? Sim. Essas bolinhas com essa cordinha e outras bolinhas? Tá? Aqui são lipídios e proteínas, tá bom? Então, a membrana ela é formada por essas estruturas aqui, tá? Que são lipídios e proteínas, tá bom? E por que ela é mosaico fluido, pessoal? A membrana, ela reveste toda a célula. Então, esse pedaço aqui, pensa que você cortou um pedaço da membrana e colocou num lugar plano, tá? Nós temos isso daqui, porque isso aqui fica em volta da célula toda. Então, essa imagem é um recorte, tá? Então, a gente pega um pedacinho, corta e coloca em cima de uma mesa retinho. Nós temos isso daqui. Então, aqui nós temos os lipídios e proteínas, né? E mosaico fluido, porque a membrana, dentro das células, né, tem água. E fora das células também tem muita água. O nosso organismo, ele é feito por mais de 95% de água, não é isso? Então, o que que acontece? A membrana, a gente fala que ela é mosaico fluido, porque se vocês perceberem, tudo que quer entrar nela, dentro de uma célula, tem que passar por ela, né? Então, essas coisas ficam tudo em cima da membrana. Só que o que acontece? Como fora da membrana tem água e dentro da célula tem água, ela fica, né, meia gelatinosa. Então, por isso que nós falamos, olha aqui, tentem ver aí no vídeo aí, ó. Ela fica assim, né, as coisas querendo entrar dentro dela. Então, ela fica balangandando. Por isso que a gente fala de mosaico fluido, tá? Porque fora dela tem água e dentro dela também. Então, tudo que quer entrar dentro da célula precisa passar pela membrana, porém, fica tudo em cima dela. Então, por isso que ela fica assim, tá? Por isso que falam que ela é modelo de mosaico fluido, porque ela tem uma grande maleabilidade. Certo? Os transportes através da membrana, ou seja, o que permite tudo que entra e o que sai, ocorre de duas formas, tá? A membrana vê o que entra e o que sai da seguinte forma: através do transporte passivo, tá? Através do transporte passivo e através do transporte ativo, ok? Então, quando algo entra na membrana através do transporte passivo, nós podemos dizer que não há gasto de energia, ocorre naturalmente, tá? E esse tipo de transporte passivo pode ser de duas formas, tá? De difusão ou por osmose. Transporte passivo ocorre sem gasto de energia e pode ser por difusão e por osmose. Agora, quando algo entra na célula ou sai através de transporte ativo, a gente pode chamar de primário e secundário, tá? Ou endocitose e exocitose também. Ok? Vamos falar um pouquinho de cada uma dessas coisas aí que eu passei para vocês. Processos passivos, tá? Transporte passivo é sem gasto de energia e pode ser por difusão, né? Ou por osmose. No caso dos processos ativos, tem gasto de energia, ok? Temos como exemplo a bomba de sódio e potássio, processos mediados por vesículas e endocitose e exocitose, tá? Então, no caso, a membrana ou é por transporte ativo ou por transporte passivo, certo? Passivo, quando ela não gasta energia, e transporte ativo, quando a célula precisa gastar energia, tá? Quando ocorre um gasto de energia, no caso, para entrar dentro da célula. Falando um pouquinho aqui de concentração de uma solução, soluto e solvente. Soluto é sempre aquilo que é diluído e solvente o que dilui, ok? Aqui no caso do exemplo, temos aqui uma colher de sal, açúcar, ou uma colher de maisena, uma colher do que você quiser, sendo diluída numa água, tá? Então, soluto
é o produto que vai ser diluído, e solvente é o que vai diluir o soluto, tá? Então, soluto e solvente, nós temos, no caso, uma solução. Então, solução sempre vai ser algo diluído em algo, ok? No caso, um soluto diluído em um solvente vai se resultar em uma solução, certo? Ok. Vamos falar um pouquinho de hipertônica e hipotônica, tá? Já, já. Vamos falar um pouquinho do transporte passivo. Então, o transporte passivo ocorre a favor de uma gradiente de concentração sem gasto de energia para a célula. Tá? Então, transporte passivo é aquele que não gasta energia. Gente, levem isso para a vida, tá? Cai bastante em Enem, vestibulares, transporte passivo é sem gasto de energia, ok? Nesse transporte passivo, a gente tem, por exemplo, por difusão simples, tá? Ocorre do local de maior concentração para o de menor concentração, tá bom? Por exemplo, aqui nessa imagem, eu tenho local de uma maior concentração para uma de menor concentração, tá? Então, a gente fala de difusão simples. O que ocorre quando a gente fala em difusão é quando algo quer entrar dentro da célula e precisa passar pela membrana. A membrana permite que essas coisas entrem dentro da célula por difusão simples, por elas serem coisas pequenas, moléculas, átomos pequenos, como, por exemplo, oxigênio, tá? E gás carbônico. Eles conseguem entrar nas células de boa, ok? Porque elas são estruturas pequenas, então a membrana permite com que, por exemplo, o oxigênio e gás carbônico entre dentro dela normal, super de boinha, por serem estruturas pequenas. Então é uma coisa bem simples, eles estão lá para entrar, a membrana deixa eles entrarem dentro da célula, sem gastar energia, sem nada, de uma forma bem simples, tá? Então, quando a gente fala em difusão, do local que é mais concentrado para o menos concentrado, certo? Temos difusão facilitada também, tem a difusão simples, né? E agora vamos falar da facilitada. A difusão simples, conforme eu falei, ela é bem simples, tá lá para entrar, a membrana deixa ela entrar, rapidinho entra por serem estruturas pequenas, né? Estruturas pequenas, no caso, o oxigênio lá e o gás carbônico. Agora, na difusão facilitada, permite o transporte das moléculas maiores, como aminoácidos e monossacarídeos. Porém, elas não conseguem atravessar a camada lipídica da membrana. Requerem proteínas transportadoras que facilitem sua passagem. Então, no caso, a difusão facilitada, essas moléculas que precisam entrar, elas são maiores, no caso de monossacarídeos, né, e aminoácidos. E o que acontece? Elas precisam de uma proteína, tá? Que peguem elas e a levem para dentro da membrana. Porque sem a proteína estar nessas moléculas, nesses átomos, eles não conseguem entrar dentro da célula através da membrana. Então, ela só vai conseguir entrar dentro da membrana os aminoácidos e os monossacarídeos se uma proteína pegar eles e levar eles para dentro da membrana. Porque sozinhos, eles não entram, tá? A membrana não deixa por elas serem moléculas, átomos maiores, ao contrário da difusão simples. Como são coisas menores, moléculas e átomos pequenos, né, o oxigênio e o gás carbônico, então é mais fácil de entrar dentro da célula. Agora, moléculas maiores, precisa de uma proteína, tá, para levá-las para dentro da membrana, no caso, difusão facilitada, porque precisa de um facilitador para ocorrer aí esse processo. Tá? Então, nós temos a difusão, que ela pode ser simples, a molécula, o átomo pode entrar sozinho por ser menor, ou então por difusão facilitada. Precisa de um facilitador, precisa de uma proteína para levar uma molécula um pouco maior para dentro da membrana. Porém, ambas, tá? São por transporte passivo, não ocorre gasto de energia. Beleza? Pessoal, deu para entender aí difusão simples e difusão facilitada, a diferença delas? Por favor, me deem uma devolutiva. Vocês precisam entender isso.
Sim ou não? Pessoal, não tô vendo o chat, tá? Alguém pode ligar o microfone e me responder? Ficou explícito? Oi? Sim. Ah, que bom. Vamos falar agora, pessoal, um pouquinho de osmose, tá? Na difusão, ocorre do lugar que tem mais concentração para o que tem menos concentração, certo? Na osmose, ocorre ao contrário, tá? Da onde tem menos, vai para onde tem mais, certo? Isso nós chamamos de homose. Agora, a difusão é ao contrário, da onde tem mais, vai para onde tem menos. Na osmose, é da onde tem menos, indo para onde tem mais. Vamos ver direitinho aqui para vocês entenderem melhor. Transporte de solvente, saindo o solvente do local de menor concentração em soluto para o local de maior concentração em soluto, tá? Aqui eu coloquei para vocês algumas imagens, tá? Só para vocês entenderem melhor, mas tá bem mais explícito mesmo eu falando do que explicando essas imagens para vocês. Mas vocês lendo e observando as figuras fica bem fácil entender também, tá? Então vamos lá. Temos meio isotônico, o hipertônico e o meio hipotônico. Meio hipotônico é quando tem menor concentração de soluto. Hipertônico é quando tem mais concentração de soluto, tá? E meio isotônico é quando tem a mesma. Como que eu posso dizer? As quantidades são iguais. As quantidades estão iguais, então não tem nem menos e nem mais. Certo? Então, meio isotônico é quando as quantidades de soluto estão iguais, né? O sinalzinho de igual aqui, realmente, sinalzinho de igual. Isso. O meio hipertônico é quando tem mais soluto. E o meio hipotônico quando tem menos concentração de soluto, tá? Então, aqui essa figura tá bem explicativa. Certo? No caso, pessoal, da osmose, eu posso dar um exemplo bem simples para vocês. Quando nós vamos na feira, vocês percebem que as verduras sempre estão molhadas? Sim ou não? Você vai escolher lá um pezinho de alface, tá todo molhado, né? Você vai pegar uma couve, tá molhada. Por que que os pessoal molham? Alguém quer me dizer por que que acha que as folhas são molhadas? Senão ela murcha, morre, sei lá. Sim, exatamente, para não murchar, tá? Mas por que será que não murcha? É molhada as folhas de alface porque ela é formada por muita água. Mais de 90% da alface é água, tá? Das verduras, no caso, em geral. E o que que acontece? É molhado por causa da osmose, tá? O local que tem menos concentração, que no caso que o feirante molhou a folha de alface, o que que acontece? Dentro da alface tem muita água, certo? Então ele molha a folha de alface e o que que acontece? Para a alface não murchar, porque o que que vai acontecer? A alface ela vai absorver um pouco daquela água que foi aspergida nela, tá? Através do quê? Da osmose, porque fora da alface tem menos água do que dentro dela. Então, automaticamente, vai sair água do local que tem menos concentração, que é fora dela, né? Aquelas gotículas de água que o feirante jogou, e automaticamente vai para onde tem mais concentração, que é dentro da folha de alface. Então, por isso que a folha de alface na feira fica bem viçosa, porque elas são molhadas e automaticamente essa água vai para dentro da alface, não deixando o quê? Ela murchar, tá? Aí nós temos, por exemplo, um exemplo bem simplificado sobre osmose, o que vem do menos concentrado para o mais concentrado, certo? Aqui eu coloquei algumas figuras para vocês, tá? Sobre osmose.
Falando um pouquinho de transporte ativo, até agora nós falamos do transporte passivo, que não há gasto de energia, que no caso é a difusão e a osmose, né? Agora vamos falar um pouquinho do ativo. O transporte ativo depende de uma relação altamente específica entre proteínas da membrana e o material a ser transportado. Pois esse transporte ocorre um gradiente de concentração, ou seja, do local de menor concentração para o local de maior concentração, utilizando uma proteína carreadora e gasto de energia. Carregadora, tá, pessoal? Desculpa, uma proteína carregadora. Comi um G aí, mas tudo bem. Então, no transporte ativo também vai ser do local mais concentrado, tá? Para o menos concentrado. Ok? Só a osmose que é diferente, que é do menos para mais. A difusão também é do mais para menos. No transporte passivo também a maioria das relações vão ser sempre do local mais concentrado para o menos concentrado, tá? Aqui coloquei para vocês uma bomba de sódio e potássio, certo? Só por curiosidade também, tá bom? Só para vocês saberem como funciona o ciclo aí da bomba de sódio e potássio, tá? Vamos falar um pouquinho agora das endocitoses ou transportes em bloco. As formas que, né, as coisas elas entram e saem da tela, da membrana, tá? Endocitose ou transporte em blocos, como as coisas elas entram e saem da membrana plasmática. Além dos transportes, né, ativo e passivo. Quando algo já entrou na membrana, nós temos a fagocitose, tá? O que seria, professora, a fagocitose? É o processo pelo qual a célula engloba partículas sólidas pela emissão de pseudópodos. Temos como exemplo a alimentação das amebas e a atuação dos macrófagos que fagocitam os antígenos. Após a fagocitose, ocorre a transformação de uma bolsa denominada fagossomos. O que você quis dizer, professora? Entendi, foi nada. Quando algo entra dentro da célula, tá? Pela emissão de pseudópodos a gente pode dizer que são falsos pés, tá? Nem todas as nossas células têm essa estrutura. Falsos pés é o que faça com que a célula, pessoal, ela se movimenta, tá? Por isso que a gente fala falsos pés. É um método de movimentação de algumas células. E no caso, por exemplo, quem tem esses falsos pés que consegue se movimentar, tipos de células, por exemplo, algumas células do nosso sistema imunitário, no caso do nosso sistema imunológico, tá? Que no caso é os linfócitos e os macrófagos. Essas células do nosso sistema imunológico, elas conseguem, né, se movimentar. E o que acontece? A partir do momento que ele vê um antígeno, né, algo lá dentro da célula que a membrana, por algum motivo, deixou entrar dentro dela, esses macrófagos, esses linfócitos vão fazer o quê? Fazer uma fagocitose, tá? Eles vão aglobar aquele antígeno, aquele corpo estranho que está dentro da célula, tá? E vão o quê? Destruir, certo? O que acontece? Quando o macrófago, ou então o linfócito, ele pega esse antígeno, nós chamamos isso aqui de fagossomo, tá? Ele pegou o antígeno. Então, aqui nós temos um fagossomo. E esse fagossomo, ele vai ser despedaçado, destruído, tá? Pela digestão celular da célula, que quem faz isso, nós vimos, que é os lisossomos. Então, parece complicado, mas não é. Tem um antígeno, tem o macrófago, o linfócito, tá? Eles vão pegar esse antígeno, essa bactéria, essa coisa estranha dentro da célula, vai fazer o quê? Um fagossomo. Ele vai fagocitar, tá? Vai agrupir isso daqui tudo. Aí vai vir o lisossomo e destruir tudo isso, tá bom? Coloquei aqui para vocês aqui, ó, um exemplozinho, tá? Da célula fazendo a fagocitose. Pode ver que essa coisinha vermelha pode ser qualquer coisa que não pertence à célula, alguma bactéria, algum tipo de antígeno. Aí os macrófagos, tá vendo que eles se movimentam? Tipo, num movimento meio que assim, como se fossem falsos pés. Eles pegam
e ingerem isso tudo, formando um fagossomo. Aí vem o lisossomo, uma membrana, ou uma organela celular que nós já estudamos sobre ela, e destrói tudo isso daqui, tá? Aqui tenho para vocês, bem lindo, um videozinho da célula ocorrendo uma fagocitose dentro da célula, certo? Alguma pergunta, pessoal? Deu para entender o que é fagocitose? Sim. Mesmo? Vamos falar então da pinocitose, tá? Processo pelo qual a célula engloba partículas líquidas por invaginações de membrana. Após a pinocitose, é uns nominhos chato, pessoal, tudo bem. Após a pinocitose, ocorre a formação de uma bolsa denominada de pinossomo, tá? Então, é quando entra líquido dentro da célula, certo? A gente chama ela de pinocitose. Entrou alguma substância líquida para dentro da célula que já é líquida, nós chamamos de pinocitose, certo? E, por último, a exocitose. Exocitose é o mecanismo pelo qual as macromoléculas contidas em vesículas citoplasmáticas são transportadas desde o interior celular até a membrana plasmática para serem vertidas ao meio extracelular. Isso requer que a membrana da vesícula e a membrana plasmática se fundem para que possa ser vertido o conteúdo da vesícula ao meio. O que ocorre? Exocitose é quando a membrana, ela expele para fora da célula alguma substância, algo que não precisa mais, algo que o lisossomo lá que fez a digestão celular de antígenos, de substâncias que não servem mais para a célula, e a membrana permite com que isso saia, tá? A gente chama isso de exocitose, quando algo sai da membrana, certo? Nós chamamos de exocitose quando sai e endocitose quando entra, certo? Então, nós temos isso em relação aos transportes de membrana. Coloquei aqui para vocês, ó, um baita resumão, tá? Da nossa aula, de tudo que nós falamos hoje. Transporte passivo, então, é um transporte sem gasto de energia, tá? E o transporte passivo é a difusão e a osmose, tanto a difusão simples como a facilitada e a osmose. Tem o transporte ativo, que é com gasto de energia, tá? Como, por exemplo, a bomba de sódio e potássio. Certo? Aqui eu coloquei para vocês também, difusão simples é a facilitada, a diferença entre elas. A bomba de sódio e potássio, uma curiosidade para vocês também. Isso aqui vocês veem em química também, bomba de sódio e potássio. O transporte pelas vesículas, né? A endocitose e a exocitose. Endocitose é quando algo entra na célula, né? Que no caso é a fagocitose e a pinocitose. E a exocitose é quando algo sai da célula, no caso de secreção e excreções. Beleza? Osmose, defini para vocês. E os meios, isotônico, a mesma concentração. Hipotônico, menos concentração. E hipertônico, mais concentração. Aqui está o resumo de tudo que nós falamos sobre transporte de biomembrana, tá bom? E em relação à respiração celular, resume-se a isso, tá? Tudo que nós comemos é transformado em glicose e as mitocôndrias, elas quebram essa glicose e a transformam em energia, tá? Respiração celular é baseada apenas nisso, resumão para vocês aí. E aqui para vocês está esse resumo bem bacana que eu achei e coloquei para vocês, tá bom? Sobre transporte pela membrana. Deem uma lida nos slides, tá? Acabando a aula, dá uma lidinha, porque sempre fica alguma duvidazinha e os slides eu fiz de uma forma bem explicativa para ajudar vocês. Certo? Pessoal, vocês têm alguma pergunta, alguma dúvida? Vocês querem falar para mim alguma coisa referente à nossa aula de hoje? Sim ou não? Não. Ok, caso vocês depois venham os slides e surja alguma dúvida, eu estou no grupo da sala de vocês, podem me mandar mensagem, tá bom? Pessoal, cuidem-se, eu estou com saudade de vocês, espero revê-los em breve, tá? Usem máscara, se protejam, protejam quem vocês também amam, porque não é brincadeira não, certo? Se cuidem de verdade.
tá? Muito obrigada pela atenção de vocês. Foi um prazer dar aula para vocês hoje. E eu espero que logo volte normal as nossas aulas, que logo seja presencial, para que possamos interagir mais, porque querendo ou não, aula online não é a mesma coisa do que uma aula, né, por live. Eu gosto de ter o contato humano aí com vocês. Pessoal, vou encerrar agora a gravação, tá bom? Muito obrigada pela presença de todos e até logo. Tchau, professor.